Olá, tudo bem? Comunidade Trends Innovation, hoje, dia 2 de maio de 2025. Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, a última vez foi em janeiro, então prazer estar com vocês aqui. Para quem é do Brasil, sabe, a gente está no meio de um feriado. Ontem, 1 de maio, foi dia do trabalho. E estou aqui de volta e hoje dividindo a tela, vou aparecer pequenininho aqui no canto da tela, porque eu tenho uma novidade para compartilhar com vocês. Na verdade, no dia 10 de janeiro, primeira semana de janeiro que eu estive por aqui, eu compartilhei uma reflexão sobre um tema diferente, né, cronobiologia. Mas anteriormente, lá em 15 de novembro, que também foi um feriado, curiosamente, eu tive aqui falando de protagonismo e accountability. É um tema muito forte, até mencionei lá, estava revisando aqui esse conteúdo, mencionei que tinha sido o tema do nosso RH Trends Innovation 2024, um tema muito forte, que diz respeito à necessidade incontornável e imperiosa de que todos os liderados, todos os participantes de um time subam no palco, se exponham, lutem, né, usando essa metáfora, sejam mais propositivos, enfim, uma demanda muito forte. De lá para cá, de 15 de novembro, eu comentei que eu ia começar uma série de medições sobre como está esse indicador, né? Nós criamos um indicador que eu vou mostrar aqui de novo para vocês também, e eu estou aqui para mostrar os primeiros resultados, né, de várias coletas sobre o protagonismo e accountability que eu tenho feito de novembro para cá. Só um breve recap, até porque alguns de vocês podem não ter entrado depois, né, dessa nossa conversa lá em novembro. Então, só resgatando, né, quem já teve aula comigo sabe, eu adoro fazer essa breve retrospectiva sobre, principalmente, os primeiros 220 anos de era industrial, que vão ali arredondando de 1800 a 2020, né? Primeiros 100 anos, como está aí na imagem, quase nada acontece, coisa muito espartana. Lá entre 1900 e 1950, algum indicador de produtividade, divisão de tarefas, a chamada escola da administração científica, e depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente vê naquela imagem, as letras minúsculas, né? Um monte de ferramentas surgindo, porque as empresas começaram a ficar muito grandes em número de funcionários, e tinha-se um desafio gigantesco, né, de fazer com que um grande número de pessoas chegasse no local, no horário correto, uniforme, ordens e tal. E aí a gente vai, como eu sempre gosto de contar, a gente vai beber na fonte que tinha esse know-how para a época, que eram as Forças Armadas. Então, toda a inspiração da chamada Escola Clássica da Gestão, que vai de 1950, de novo, repito, arredondando até 2020, inspirada no militar, né? No modelo mental militar. Comando e controle, força, poder, domínio, enfim. Então, 1950 a 2020, 70 anos, e, como eu brinco às vezes, não tem ninguém aqui me ouvindo que nasceu depois de 2020 e já está trabalhando. Então, todos nós somos filhos dessa escola clássica, desse modelo mental. 2020, 2030, como a gente tem sempre defendido a Inova, o nível de complexidade chegou a tal ponto que as capas de super-herói, ou aquele papel, aquele lugar de quase um deus ou um semideus, uma semideusa, onde assumir um cargo de gestão tem que dar conta de tudo, tem que dar o norte, guiar, resolver tudo, enfim. Essa tese começa a cair por terra e o que a gente mais tem visto, falamos disso desde antes, inclusive, da virada da década, isso não tem nada a ver com a pandemia só foi um acelerador de todo esse processo, mas já estava escrito, principalmente nos nossos relatórios, nas nossas aulas, desde 2017, 2018, que essa década ia reunir o epicentro da complexidade. E, em função disso, não tem outra coisa a fazer quando eu tenho problemas, desafios, e não dou conta mais sozinho. Ou eu insisto em resolver tudo sozinho, e como eu gosto de dizer, compro uma passagem barata para o burnout, ou eu jogo a toalha, toco fogo na minha capa de super-herói e assumo que eu preciso de ajuda. Então, no quadro em vermelho, vocês podem ver, a gente sai de uma hierarquia forte e definida para dois novos motores que eu chamo de evolução da liderança. Uma liderança educadora, ou seja, preparar cada vez mais os nossos times
para serem mais propositivos, mais protagonistas e convidá-los para o palco, daí o termo protagonismo e accountability. Importante aqui, de maneira bem rápida, citar que o que está por trás disso, né, de fato, esse nível de complexidade ter chegado a tamanho gigantesco, tamanho de complexidade, que definitivamente não há mais espaço para aquelas pessoas, aqueles líderes que queiram dar conta de tudo sozinho. Gosto sempre de dizer, né, nossa querida Câmara Americana, a maior Câmara de Comércio multissetorial e multinacional do país. Sou muito ativo lá desde 2017, estou no conselho do segundo mandato, então acompanho de perto todos os movimentos da Anshan, e um deles, um dos principais eventos de liderança no Brasil, o CEO Forum, que acontece ali todo primeiro semestre do ano, finalzinho do primeiro semestre de todos os anos. Olha que coisa interessante, 2019 para trás, né, coloquei uma linha vermelha, tivemos a pandemia, mas olha o que acontece de 2020 para cá, principalmente os temas de 2020 e 2021, os dois falando sobre vulnerabilidade. Inclusive, no primeiro deles, em 2020, eu tive o prazer de mediar um debate com três pessoas muito importantes do cenário de alta liderança no Brasil sobre vulnerabilidade. Depois a gente vem poder da conexão humana, liderança humanizada, felicidade como estratégia de negócio. Se a gente espremer tudo isso, sai o extrato principal, a essência desses últimos 5 temas. Não dá mais para a gente fazer tudo sozinho, né? Esse lugar de Deus ou de semideus, ele é um lugar perigosíssimo, infrutífero e, de certa forma, absolutamente ineficaz. Nós precisamos dos nossos times. E, para isso, então, a nossa tese é, daqui para frente, né, de 2020 para cá, uma fusão, inclusive esse é o tema do meu último livro, está lá na Amazon, O Líder Educador, a fusão dessas duas carreiras, gestor e educador, quer dizer, eu poderia resumir meu livro em uma frase que com todo respeito, qualquer criança de 7 anos completaria. Se os resultados que eu consigo atingir, eles vêm através do meu time e eu quero resultados cada vez melhores, não tem outra coisa a fazer com o meu time senão torná-los cada dia melhores, individualmente cada dia melhores, nem que seja 1% melhor a cada dia. Daí a tese da liderança educadora. Time preparado, o que a gente tem que fazer? Chamá-los para o pau. E aí entra o tema do protagonismo e accountability, que, repito, eu falei dele aqui em 15 de novembro, mas eu vou trazer aqui as medições que eu andei fazendo. Estou só fazendo um recap aqui, até em respeito àqueles e aquelas que ainda não estavam na comunidade lá, quando eu tratei deste tema. Então, o que no final do dia significa protagonismo e accountability? Vocês sabem, eu sou o louco da etimologia, então está aqui a raiz do termo, mas num bom português, ser protagonista é subir no palco, se expor e lutar. No dia a dia, o que a gente quer dos nossos times? A gente quer que sejam mais propositivos, que sejam mais proativos, que tomem algum risco e que venham junto para nos ajudar a navegar por esse mar de complexidade. O termo accountability não tem tradução literal para a língua portuguesa, mas eu gosto muito de resumir accountability com essas 3 palavras que estão aqui na tela em azul: responsabilidade, transparência e entrega. Então, olha que ingredientes maravilhosos. Eu estou preparado, porque meu líder é um líder educador, e ele me convida para subir no palco, onde lá eu tenho que entregar com responsabilidade e transparência. É o sonho da vida, eu duvido que você não queira ter um time como esse. Feita esse breve recap, montada esta tese, nós fomos em busca no ecossistema Inova dos ingredientes, das competências que suportam. Vocês já conhecem o modelo de competências da Inova, já tratei aqui também, mas para quem chegou agora, a gente trata como resultados finais de um trabalho de gestão, as chamadas competências de gestão, e elas são formadas por 2 grupos: as técnicas, né, que a turma gosta de chamar de hard skills, as comportamentais, que a turma gosta de chamar de soft skills, e por trás disso tudo, o meu propósito de carreira, os meus valores, que eu estou chamando aqui na tela de DNA. Nós temos no nosso modelo 26 competências, sendo que são 6 técnicas, 13 comportamentais e 7 de gestão. E eu sempre pergunto, aqui vou passar muito rapidamente, né, não estamos interagindo, eu pergunto se essa atitude de protagonismo e accountability tem mais a ver com
competências técnicas ou competências comportamentais. É unânime, nem abrimos debate, que está muito mais ligada a uma atitude, a uma postura de protagonismo e accountability. É lógico que, para subir no palco, eu preciso estar preparado. Tecnicamente, eu preciso estar preparado para descascar o abacaxi que eu vou enfrentar lá. Mas a atitude de subir no palco é literalmente uma questão de competências comportamentais. E olha que coisa interessante, eu tenho medido tanto e refletido tanto, que lá em novembro eu apontei para 4 competências comportamentais que, na minha visão, suportavam essa postura de protagonismo e accountability, e eu revisitei essa minha premissa e aumentei em uma competência. Hoje eu escolho essas 5: confiabilidade, ética e moral, gestão de erros, comprometimento e execução e autonomia e proatividade, como 5 competências que suportam essa atitude de protagonismo. E você fala, nossa, mas você mudou de ideia? Mudei de ideia, acrescentei uma competência, se eu não me engano aqui foi gestão de erros, porque eu fiz uma série de medições e de novembro para cá, né, lá se vão aí praticamente 6 meses, eu estou rodando 3 trilhas de liderança em simultâneo, tive inúmeros encontros com liderança, workshops, etc., sala de aula, debates nos programas, perdão, nos grupos de presidentes que eu participo, na Câmara Americana, na Câmara Suíça, enfim, então eu fui lapidando essa minha visão e essa é a nova lista. Em cima dessa lista de competências, nós desenvolvemos na Inova uma ferramenta muito simples, para a gente fazer uma primeira leitura de percepção de protagonismo e accountability. Pequeno assessment tem ali 8, 9, 10 afirmações. Eu tenho feito isso, vocês vão ver daqui a pouco os números disso, onde eu tenho estado discutindo esse tema, eu tenho medido nos líderes com os quais eu converso como é que está a sua percepção sobre protagonismo e accountability dos seus times. Então, aqui tem afirmações, imagine, ontem mesmo eu estava com um grupo de 9 pessoas, o presidente, 8 diretores, e antes de começar a minha conversa, eu coloquei um QR Code na tela e perguntei, gente, pensem nos seus times, olhem para essas afirmações e digam se concordam ou se discordam totalmente. Se concordarem totalmente, nota 6, se discordarem totalmente, nota 1. Bota o QR Code na tela, as pessoas medem, fiz isso com vários, né? Quem conhece as ferramentas da Inova, todos os nossos índices, a gente adora usar essa escala de 1 a 6, ela é muito redondinha, e nessa escala de 1 a 6, as notas têm aqui suas classificações. Então, de 4,4 para baixo, ruim, né? Se fosse a escola, não passou de ano, ruim. 4,5 é o equivalente nessa escala a uma nota 7 de 0 a 10, então, a partir de 4,5 a gente considera bom, nada para comemorar demais, mas bom, tem inclusive essa corzinha aí preta que a gente pinta. O azul, a gente classifica as notas de 5,1 a 5,5, muito bom, parabéns. E verde, de 5,6 a 6, quase estado da arte, parabéns. Né? Então, olhando para essa escala, olhem só que coisa interessante. Eu estou falando aqui de alta liderança, diretores, presidentes, gerentes, 258 medições eu fiz do dia 15 de novembro, que eu tive aqui na comunidade, até ontem à tarde, né? Então, estou compartilhando aqui os primeiros resultados, eu estou absolutamente surpreso. Depois você volta na tela aqui, dá um congelar nessa tela e olhe com calma para cada uma dessas perguntas. É a média de 258 leituras de protagonismo e accountability. Uma média de 4,5, boa, portanto, mas no limite para ficar vermelho. Mais 0,1 para baixo, menos 0,1, ou seja, essa nota ficaria vermelha. E ali, por afirmação, a gente pode ver onde é que a coisa está pegando. Conclusão disso tudo, o nível de protagonismo e accountability dos times, na visão dos seus líderes, dessa amostra de 258 líderes, está ali no limite entre ruim e bom. E a pergunta que eu tenho feito essa provocação em todas as medições qual o nível de satisfação que vocês têm a olhar para esses resultados? Todo mundo olha para mim e fala, não, é bom, mas não é bom. Porque com o nível de desafios que está posto em cima da mesa e com o nível de desafios que está por vir, uma nota de 4,5 com certeza não é boa. Eu vou continuar medindo isso, né? Tenho mais uma série de intervenções ao longo desse ano de 2025 e vou trazer aqui sempre esse dado atualizado. Por sinal,
Inclusive, vou deixar o QR Code aqui no final para que você possa também dar uma contribuição, né? Se você tem um time que seja com duas, três, cinco pessoas, ou com 20 ou com 50, se quiser deixar sua contribuição também para ajudar a compor esse banco de dados. Depois eu vou publicar um artigo sobre isso também. Aliás, nessa medição também tem um campo de texto opcional, onde as pessoas podem colocar ali algumas coisas também. Eu tenho bastante material sobre isso. E eu estou agora, em uma fase inicial de investigação um pouco mais profunda sobre os ingredientes. Só para vocês terem uma ideia, eu estou montando do zero a jornada de quem está convidando para o palco e de quem está sendo convidado para o palco, ou seja, de líder e liderado. Então, estou montando as duas jornadas para, eventualmente, até daqui a pouco, ter outra ferramenta para a gente poder medir onde os fios estão desconectados. Eu descobri que tem alguns ingredientes interessantes na jornada, principalmente de quem nós queremos que tenha mais protagonismo. Se eles não estiverem presentes na mesa, a coisa não acontece. Esse é o QR Code, é um form simples, onde você pode, se você tiver um time e quiser contribuir, você entra lá, pensa no seu time e dê também sua nota de 1 a 6 em cada um daqueles indicadores, tá bom? Então, de novo, prazer estar aqui com vocês, espero ter contribuído mais um pouco aí nessas nossas pílulas semanais, Trends Innovation. Esse tema toca diretamente inovação, estratégia, transformação, ambidestria, uma equipe empoderada, uma equipe com protagonismo. Na minha visão, hoje é absolutamente indispensável e incontornável. Tá bom? Abraço, até a próxima.